Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que está se movimentando no mercado da bola, está muito próximo de contratar Thiago Almada. Informações aí do canal da ESPN Brasil, falando sobre essa movimentação do Flamengo, que inclusive joga amanhã um amistoso contra o Olímpia do Paraguai. A gente vai analisar isso também e as mudanças que vão acontecer na CBF. A CBF planeja implementar mudanças que aconteceram na arbitragem. Por exemplo, na Copa do Mundo, muitas mudanças ocorreram e a CBF quer adaptar essas mudanças no futebol brasileiro. Vamos analisar, chega aqui, daquela moral, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN, bora para as notícias do Flamengo. Criando algumas polêmicas, mas também, claro, dando muitas opiniões embasadas, como chega agora para falar sobre o Flamengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno Vicari? Alvíceras, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí do estúdio. Pois é, redes sociais a gente gosta de agitar bastante, fazer um tanto quanto um personagem provocativo e tudo mais. É sempre muito divertido na Copa do Mundo, muita gente cai na pilha e a gente se diverte. Mas seguindo aqui o trabalho, o ofício, vai voltar o senhor Campeonato Brasileiro. Semana que vem o Flamengo entra em campo contra a Chapecoense. Fora de casa, está 7 pontos do Palmeiras. A gente até esquece, né, como é que parou o Campeonato Brasileiro, muito tempo. Hoje à tarde, em Urubu, voltam os jogadores que estavam com a seleção brasileira, Alexandro, o Danilo, enfim, essa turma toda vai voltando também, o Léo Pereira, sempre bom lembrar. E aí esses jogadores retornam, mas não ficam à disposição ainda do Leonardo Jardim para o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã contra o Olímpia do Paraguai, amistoso lá no Mané Garrincha, em Brasília. Ao mesmo passo, o Flamengo segue na tentativa de trazer reforços aí, quem sabe um senhor reforço, um finalista de Copa do Mundo, que é o Thiago Almada. O Flamengo considera essa situação bem encaminhada para ter o Thiago Almada aí depois dessa disputa da Copa do Mundo. Uma proposta um pouco mais sedutora do que os 20 milhões de euros que o River ofereceu por 50% dos direitos do jogador. Tá tudo bem encaminhado, o Flamengo só acredita que pode dar um revertério aí se aparecer uma grande proposta da Europa e aí o jogador tem preferência de continuar por lá. Mas o martelo vai ser batido depois da Copa do Mundo, ele está classificado, agora só vai pensar mesmo na seleção argentina contra a Espanha. Então o Flamengo amanhã tem esse confronto importante aí contra o Olímpia, mais uma preparação, né, só amistosos internacionais do Flamengo, para ver se volta na ponta dos cascos aí para defender brasileiro e também Libertadores da América. Bruno Vicari, segue acompanhando nas redes sociais que as polêmicas não param, sempre muito provocativas, hein? Não, é excelente. Falou que o futebol da Espanha é chechelento, Mari. E eu sou futebol chechelento desde criancinha. Domingo eu sou futebol chechelento desde sempre. Não é, Pedro? Não, já comprei minha camisa da Argentina, já estarei trajado no fim de semana contra esta seita do futebol espanhol. A Mari falou que concorda com você. Tudo bem, então democraticamente vou cortar o seu sinal agora, tá? E vou chamar... e vou chamar a Jéssica Dias, que acompanhou. Olha, agora vai, hein, pessoal? A arbitragem tá treinando, tem mudanças e vem aí um novo Brasileirão sem polêmicas. As polêmicas acabaram na primeira parte do campeonato. A Jéssica Dias conta pra gente, então, como é que a arbitragem está se preparando, também com as novas orientações e a partir de agora o que vai acontecer. Fãs de esportes, na semana da final da Copa do Mundo 2026, a Confederação Brasileira de Futebol promoveu aqui na Granja Comaria, em Teresópolis, 5 dias de treinamentos com 60 árbitros visando o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Junto às aulas práticas, técnicas e teóricas, os árbitros também se preparam para uma possível implementação das novas regras da FIFA que já estão em vigor durante a Copa. A Conmebol informou que já vai implementar essas novas regras no retorno das suas competições. As mudanças englobam as regras dos 5 segundos para cobranças de laterais e tiros de meta e a regra dos 10 segundos para que um jogador substituído deixe o campo de jogo. A Conmebol informou que só não vai implementar a Lei Vini Júnior, que visa punir atletas envolvidos em discussões que na ação
tampem a boca com as mãos. Aqui no Brasil, essas novas regras não serão implementadas imediatamente após a Copa. A CBF vai se reunir no mês de agosto com clubes das séries A e B para conversar sobre as novas mudanças. É o que explica o presidente da Confederação Brasileira de Arbitragem, Sandro Meirahit. Então, no que diz respeito à implementação das novas regras, é importante ficar claro que a arbitragem é um braço executor, né? Obviamente que é uma decisão que a direção da CBF vai tomar junto aos clubes, que são de fato os principais afetados, né, pela implementação das novas regras, e o que a gente está fazendo aqui é treinar e deixar os árbitros habilitados e prontos para quando a decisão de implementar as novas regras for tomada, a gente já está preparado para começar a partir da rodada seguinte. As novas regras também incluem mais participação do VAR e modernização com a implementação do impedimento semiautomático, que aqui no Brasil, sim, já vai começar a valer no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Boa, Jéssica, muito bem, contando pra gente o que pode mudar e as ideias, então, a partir de agora, tá? Então, vamos lá, as mudanças da arbitragem que devem valer na retomada. A regra dos 5 segundos, a punição para demora em laterais e tiro de meta. Substituição, o jogador tem 10 segundos para sair, se não substituído, terá que esperar 1 minuto para entrar. Atendimento, o jogador machucado terá de ficar 1 minuto fora de campo. VAR mais ativo. As avaliações de escanteios errôneos e expulsões pelo segundo amarelo. Então, destacando que são medidas diretas já tomadas pela Conmebol, tá? São as medidas que a gente já está vendo na Copa do Mundo, que inclusive, até acompanhando a Copa e conversando ali com o pessoal de comissão técnica, jogadores, eles já sentiram a diferença. Alguns até falaram assim, a gente não está conseguindo descansar em campo, porque agora tá o calor tal, e a gente não consegue fazer uma cera quando precisa, mas como mostra que a medida é eficiente, não dá para enrolar. Mas essas medidas serão tomadas então imediatamente pela Conmebol, menos a Lei Vini Júnior, que é falar ali tapar a boca para conversar com outro jogador, e as medidas, por outro lado, não vão ser tomadas pela CBF. O que vocês acham? O que você acha, Jailson? Algumas coisas ali que me chamaram a atenção, né? Principalmente o VAR mais ativo, ainda mais ativo, né? O VAR, que a gente já vê basicamente apitando o jogo no cenário. Mas se for no sentido do escanteio, é melhor, não é? Eu acho que não vai ser só nisso, né? Eu já falei aqui, muito reticente sobre isso. A gente estava conversando durante a semana e eu quero ver como vai ser aplicado aqui na América do Sul. Essas novas regras, até porque muitas coisas ficam ali, né, no imaginário, porque não podia fazer bolinho, não podia fazer sinal do VAR, não podia fazer um monte de coisa, e aqui no Brasil pode-se tudo, né? Aqui na América do Sul como um todo, né? Isso daí já caiu por terra também. Mas o que mais me preocupou é justamente a questão ali da Conmebol, da Lei Vini Júnior, né? Porque é justamente nos jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana, que a gente vê diversas questões, né, diversos xingamentos ali racistas, diversas ofensas, e foi justamente por isso que a FIFA, né, criou ali essa questão da lei para não poder falar com a mão ali tampando a boca. Então, assim, justamente essa não ser levada à frente da Conmebol foi a que me surpreende negativamente. Que deveria ser tomada, né? Eu fico pensando, por que não? Porque a Lei Vini Júnior é criada, de certa forma, uma mínima reparação a tudo que o Vinícius Júnior sofre de racismo na Europa, um jogador brasileiro, sul-americano, então a Conmebol deveria ser a primeira a puxar essa fila, mas tem o erro, para mim, primeiro, da FIFA, que não torna essa norma obrigatória, e aí a FIFA, cara, é algo para evitar racismo, xenofobia, homofobia, ofensas diversas. Por que não ser uma regra do jogo e não uma recomendação? Então, para mim, a FIFA já falha nesse aspecto, né? Criou uma lei necessária, mas não obrigatória, e deixa na mão de confederações de decidir. E aí, a CBF também deveria dar o exemplo de ser a primeira a adotar, até para pressionar a Conmebol. Se aqui no futebol brasileiro a gente for reticente com uma lei que, de certa forma, foi criada por um jogador brasileiro, né, em nome de um jogador brasileiro que sofre ofensas racistas na Europa. De um jogador sul-americano também. De um jogador sul-americano, o Cristiani, mas que o Vini sofreu vários episódios de racismo na Espanha, mas
eu fico tentando entender de fato qual a motivação das pessoas quererem discutir, porque é uma regra objetiva. Olha, se vai conversar com o seu adversário, não pode tapar a mão com a camisa ou não pode tapar a boca com a mão, com a camisa. E, para mim, de fato, dá margem também para que a gente não combata de fato como o racismo merece ser combatido aqui no futebol sul-americano. Os problemas são recorrentes e a Lei Vini Júnior não vai acabar com o racismo no futebol, mas é uma medida para tentar contornar, para tentar minimizar. Porque essa é uma medida que ela tem um efeito, ao contrário do que, por exemplo, uma placa. Sim. Não é? Uma ação. É uma ação, exatamente. Sim, completamente. E dentro da Copa do Mundo, a gente viu os árbitros, de fato, expulsarem por isso. O Almiron e teve mais agora um recentemente, não teve também? Que a gente falou. Teve, mas não eu não lembro qual foi agora também. qual foi o jogador, mas teve do Almiron. Que aí que foi o primeiro, né? Foi mais o treinador também contestou ali na coletiva, a gente falou sobre isso, né? Mas eu não lembro agora qual. Enfim, não lembro também. Eu também não lembro. Mas isso atesta que a Conmebol, de fato, não quer resolver o problema, né? Ou pelo menos fazer parte da mudança estrutural do racismo dentro do futebol, né? Enfim, não surpreende, de fato, assim, não surpreende. Mas eu tô com o Breiler, acho que a CBF poderia tomar a frente. Mas é tanta omissão, né? É tanta omissão. Essa é a própria, hein, Mário? Essas medidas que já estão em prática na Copa do Mundo já não deveriam ser tomadas imediatamente no brasileiro? Eu acho que sim, ela serve como exemplo. Não só do Vini Júnior, mas essas outras da Cera. Um dos grandes problemas que a gente tem aqui é esse, não é? Com certeza, e a gente cobra pela melhoria do futebol, né? Do esporte, do jogo, do produto que a gente está transmitindo, assim. E é o maior evento de futebol acontecendo, utilizando essas regras, ele deveria servir como exemplo. E os jogadores assistem a Copa do Mundo. Isso, exatamente. Então, assim, ali já é uma escola, né? Você não precisava nem de treinamento para saber como que funciona a regra, né? Porque o jogador já está assistindo, ele já sabe o que ele pode ou não fazer. E como em pouco tempo, Mário, os jogadores passam a assimilar. A gente já viu na Copa, você pega a primeira rodada e agora na reta final, os próprios jogadores já não estão caindo ali porque sabem que o árbitro vai cobrar e vai precisar levantar, não querem correr o risco de ficar um minuto fora. Os goleiros, né? A gente viu pouquíssima cera de goleiros enrolando. O Pickford ontem não teve oportunidade de fazer e o Dibu Martínez, quando a Argentina vira o jogo, até tentou cair lá sentindo, mas logo já levanta que o árbitro sinalizou. Então, para mim, são medidas que os jogadores assimilam rápido. Não precisa ficar com debates, congressos, orientações, tempo de adaptação. São medidas objetivas que visam dar mais tempo de bola rolando e realmente não precisa ficar com essa celeuma para adotar. E aqui a arbitragem tem que respaldar, né? Esses árbitros, a CBF ali, se ela decide seguir algumas dessas novas normas, ela tem que respaldar o árbitro e avisar os clubes que agora é assim, né? De que ou vocês eduquem os seus jogadores, porque aqui, do que a gente pode comandar, a orientação é essa e eles vão seguir. Não tem dificuldade também, né? Por exemplo, teve isso contra a Noruega, pô. A Noruega contra a Inglaterra, o Regin estava sentindo cãibra, pô. O Odegaard vai em cima dele como capitão do time, né? E ele estava sentindo, ele realmente precisava de atendimento. E o Regin era zagueiro. Sim. E a Inglaterra já estava ali alçando algumas bolas na área. Falou, não, segura aí que se você precisar de atendimento, você vai ficar um minuto fora. Um minuto fora, ainda mais num jogo decisivo, seria bastante perigoso. Então ele teve que sustentar ali a panturrilha com dor, porque é óbvio, estava lá. Não precisa de uma mega reunião para entender. Se você for atendido, tu vai ficar um minuto fora. Não, e até se precisasse, por que a reunião não foi feita agora, o campeonato está parado? Tá todo mundo de férias. Se a questão é, a gente precisa conversar com os clubes, né? Porque o que o Rich falou é verdade, eles executam, tá? Algo que precisa ser acordado entre os clubes e a CBF. Se é necessário, já poderia ter sido feito isso. Mas tanta coisa acontece sem precisar desse tipo de reunião. Não sei, eu também queria entender. Qual é só se for, vamos esperar a última rodada do turno para só valer a partir do segundo turno inteiro. O primeiro assunto sobre o futebol brasileiro a gente já está aborrecido. Mas tem um impedimento semiautomático, então isso já é bem positivo. Mas que era para ter no início do... Já era para isso, que é o que a gente já está atrasado, né? Mas foi o que foi falado, né? Era prometido. Eu fico É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí os comentaristas falando sobre a contratação de Thiago Almada, que está bem encaminhada, né? Pelo menos foi as informações aí do programa da ESPN Brasil. E agora falando sobre a arbitragem. E a arbitragem vai gerar muita polêmica, porque vai ser uma adaptação que vai ter que acontecer. A gente viu na Copa do Mundo muitas mudanças. Eu vi também, não sei se vocês notaram também,
poucos cartões sendo aplicados na Copa do Mundo, né? Poucos cartões e o árbitro deixando muito a bola rolar, não fazendo aquelas paradas, aquelas faltas táticas que podemos dizer assim, né? Aceitando qualquer tipo de falta, deixando muito tempo a bola correr. Aumentou, né, no caso, o tempo de bola correndo em campo. Então, vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer. Tem a novidade sobre o escanteio, a revisão do VAR do escanteio, quer dizer, pode acontecer de ter menos escanteios do que o habitual, porque pelo menos o que a gente viu na Copa do Mundo não era o VAR interferindo numa possibilidade de agregar um escanteio, mas sim de retirar o escanteio. Foi o que a gente viu, né? Então, por exemplo, se o jogador chutava a bola, desviava no zagueiro adversário, ia para escanteio, era para ser um possível escanteio, então passa na revisão do VAR e se aquele escanteio for confirmado, aí é dado, se não, é retirado. E aí tem também a novidade sobre o impedimento semiautomático que estava todo mundo pedindo, que eu acho que vai poder ajudar melhor, né, o futebol brasileiro. Muitos lances que eram criticados sobre possível impedimento ou não, e agora com o semiautomático vai poder agilizar aí tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer? Coloca a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo e não se esqueça, fica ligado no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, coloca a sua opinião nos comentários e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, do futebol, a gente vai trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.